Meu nome é Sandier, sou aluna do ProfBio 2020 e vou fazer um relato sobre a aplicação da atividade investigativa em sala de aula. A escola que eu apliquei foi o CEPI Polivalente Professor Antusa, que fica em Campos Belos, Goiás. O tema escolhido foi sobre as teorias evolucionistas, Lamarck versus Darwin. O período de aplicação foi de 19 de outubro a 5 de novembro, em uma turma de terceira série do ensino médio, e a série escolhida foi a terceira série A. As dificuldades que eu encontrei para aplicar esse tema em sala de aula foram principalmente as influências, relacionadas às concepções religiosas dos alunos e o fato de não ser possível reproduzir um processo evolutivo de forma visível aos alunos. Os desafios para aplicar a abordagem investigativa em sala de aula foram dois principais desafios, que foi o pouco acesso à plataforma e poucos alunos participaram das aulas síncronas. Então, aqui na nossa escola, a gente ainda está em REAMP, né? A gente manda as atividades online por uma plataforma, né? No caso, um software que a gente chama de GPA, onde a gente manda as atividades. E essas atividades são mandadas quinzenalmente e os alunos têm um período para fazer a devolutiva dessas atividades. Então, eu achei pouco acesso à plataforma e também poucos alunos participaram das aulas síncronas. Os objetivos da aula foram identificar o mecanismo de evolução das espécies, diferenciar as ideias lamarquistas e darwinistas, reconhecer a importância da teoria da seleção natural e sua implicação para a evolução das espécies. O planejamento foi dividido em 5 aulas, onde foram 3 aulas assíncronas e 2 aulas síncronas. A aula síncrona 1 foi enviado 3 atividades, onde a primeira atividade os alunos iriam responder um formulário pelo Google Forms antes de ler os textos. Esse formulário era para mim saber um pouquinho, ter uma noção do que os alunos sabem sobre o tema. Mandei um texto, um artigo e um vídeo. Na aula assíncrona 2, foram 2 atividades. A gente fez a divisão de grupos, né, pelo WhatsApp. Nesses grupos, a gente já fez essa seleção, né, e esses grupos teriam que, cada integrante, responder, né, e discutir, encontrar uma possível resposta para os questionamentos que foram enviados. Na atividade 2, também em grupo, os alunos iriam resolver uma situação, problema que eu enviei. Tanto a atividade 1 quanto a atividade 2 eram para ser registradas as respostas, né, no portfólio de biologia e enviar para o professor. E essa atividade foi discutida o resultado, né, as respostas, na aula síncrona 4. Na aula assíncrona 3, foram 2 atividades. Uma atividade é uma atividade prática, né, sobre seleção natural e os bicos dos tendilhões de Galápagos. Eu enviei um vídeo para os alunos explicando como que era para proceder, né, essa atividade. Na atividade 2, eu pedi para que eles registrassem as respostas da prática, né, no portfólio, e a gente ficou de discutir as respostas da aula prática na aula síncrona 5. Na aula síncrona 4, foram 3 atividades,
onde na primeira atividade a gente discutiu sobre as questões pelo Google Forms, né, sobre o que eles sabiam sobre alguns conceitos de evolução. A gente gastou 10 minutos para isso. Na atividade 2, foi feito um sorteio de uma das 6 questões da atividade 1, aula 2, para que cada um dos 6 grupos apresentasse em 3 minutos a sua questão. A gente gastou cerca de 20 minutos. E na atividade 3, foi para a gente discutir em relação às respostas dadas lá na situação problema. Então, cada grupo teve 3 minutos. E depois que todos os grupos apresentaram, nós fizemos a escolha da melhor resposta para a situação problema. A aula 5 foi uma aula síncrona também. As aulas síncronas foram todas pelo aplicativo Zoom. Na atividade 1, nós comentamos sobre os resultados da prática, né? Seleção natural dos bicos dos tendilhões de Galápagos. A gente demorou cerca de 20 minutos para a gente falar sobre a prática. Teve muitos alunos que não entenderam, né, o que era para ser feito na prática, e aí eu ainda fui explicar. E também falar sobre os resultados obtidos na prática. Então, a gente, nesse primeiro momento aqui da aula síncrona, a gente falou e discutiu sobre a atividade prática. Na atividade 2, eu enviei um link, né, pelo Google Forms, para eles responderem alguns questionamentos sobre o tema trabalhado nas aulas. Os resultados obtidos foram como foi a aplicação. Então, a aplicação, eu gostei de aplicar essa atividade, né, apesar de ter tido um pouco de dificuldade no planejamento. A dificuldade em executar, como eu já havia dito, foi em relação à participação, né? Foram poucos os alunos que participaram da aula síncrona e até o momento poucos alunos enviaram as respostas das outras atividades pela plataforma, né? Uma vez que eles têm até o dia 25 de novembro para mandar essas atividades. Então, eu ainda não tenho uma devolutiva de todos os alunos, né? Apenas de alguns. Os dados que eu obtive foi em relação aos 2 Google Forms e das aulas síncronas, né? Então, dos 2 Google Forms que eu enviei, os alunos que fizeram a maioria dos que fizeram acertaram mais de 60% dos questionamentos. E em relação à recepção, né, a atividade investigativa, eu achei que os alunos, eles participaram, eles se envolveram, apesar de muitos deles terem dificuldade, principalmente na atividade prática, né? Mas eu gostei gostei dos alunos que fizeram, eu gostei dos resultados. Só não gostei porque foram poucos que fizeram. Em relação à aplicação da atividade investigativa, eu aprendi muito com esse planejamento, desde da sua elaboração até a sua aplicação, e cada vez mais a gente está aprendendo um pouco sobre as atividades investigativas, e assim, na medida do possível, eu já estou utilizando essas atividades, principalmente as situações problemas, nas aulas que eu estou ministrando. E pretendo aprender ainda mais.